Boa tarde. Boa tarde a todos que me acompanham nesse canal e que é possível, através desse canal, a gente poder efetivar uma comunicação e falar sobre alguém. Então, minha recomendação hoje é leituras sobre uma mulher importante, uma mulher que pode ser vista, não é, pela sua importância política, histórica, social e pessoal. Essa criatura é a Imperatriz Leopoldina. Leopoldina ficou conhecida no Brasil com o nome de Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo Lorraine. Leopoldina, ela representa, dentro da sua dinastia, que é a dinastia dos Habsburgos, a possibilidade da casa Habsburgo, do sangue Habsburgo, poder governar diferentes países, diferentes estados, através de uma prática, a doutrina dos casamentos. Então, essa abordagem de uma diplomacia matrimonial. Portanto, o casamento de Leopoldina, uma herdeira dos Habsburgos, foi possível um Habsburgo sentar no trono do Brasil a partir da política dos casamentos e sentar no trono de Portugal. Porque Dom Pedro I, ainda príncipe herdeiro, desposou Leopoldina dentro desta política dos Habsburgos. Então, o primeiro livro que eu trago para vocês aqui é um livro com uma ampla documentação a partir de cartas da imperatriz, cartas de familiares. Então é esse livro aqui. O nome do livro é As Cartas de uma Imperatriz, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, ela é educada para sentar num trono. Ela é educada para governar. Mas essa educação é dentro do contexto teórico do absolutismo. No contexto teórico de que o rei, ele reina porque Deus quer. Então esse livro é importante porque ele é elaborado através de uma pesquisa longa, através de apontamentos sobre a infância da Imperatriz do Brasil, sobre o sacrifício de Leopoldina de sair de um estado europeu, de um império austríaco. O Império Austro-Húngaro é o império, naquela época ainda não era Austro-Húngaro, mas era Santo Império, Sagrado Império, o Império da Áustria. O sacrifício de sair da casa paterna, do seu estado paterno, para algo tão estranho, tão novo, que era o Brasil. O Brasil
que do ponto de vista dos marxistas é uma colônia submetida a Portugal, do ponto de vista dos positivistas vai se tornar o Reino Unido de Brasil e Portugal. Então essas cartas da arquiduquesa, as cartas austríacas, as cartas de travessia, as cartas brasileiras, mostram os sofrimentos de Leopoldina. Ela é uma moça estrangeira, uma princesa, uma arquiduquesa da Áustria, que veio para o Brasil por obra e por ofício de um casamento arranjado entre as famílias reais. Um casamento atribuladíssimo, um casamento penoso, a qual ela foi submetida às humilhações. Ela é uma mulher que falece amargurada, desgostosa. Aos 29 anos, o desgosto tomou conta de Dona Leopoldina. Deixou 6 filhos. Ela viveu grávida. Então, Dona Leopoldina, ela está aqui dentro da arquitetura da independência do Brasil, porque ela assina o documento que separa o Brasil de Portugal. O decreto é separado, o decreto é assinado por ela e pelo seu conselho. Apesar de Leopoldina ter uma educação voltada para o absolutismo, ela consegue extrair do modelo liberal os elementos que eram importantes para que seus filhos não perdessem a oportunidade de um dia reinar e seu marido não perdesse a oportunidade de ser imperador e que ela também não perdesse a oportunidade de sentar no trono. Ela é uma Habsburgo. Outros pensadores também falaram sobre Leopoldina, mas dentro do modelo do positivismo, que é o caso de Américo Jacobina Lacombe. Américo Jacobina Lacombe, em Ensaios Brasileiros de História, esse livro, tem um capítulo dedicado à Imperatriz do Brasil. É um texto positivista. Ele não revela as verdades sobre Dona Leopoldina, mas ele mostra uma mulher típica da corte Habsburgo, quais eram as funções típicas e atípicas de Leopoldina enquanto regente, porque ela foi regente do Brasil, o poder legal tradicional que ela assume e como ela rompeu com o que ela acreditava para assumir essa postura. Então, no livro dele, ele traz uma biografia de Maria Leopoldina, ou da Imperatriz Leopoldina. Uma biografia dentro do modelo ainda do positivismo. Uma outra possibilidade de discussão sobre Dona Leopoldina está no livro de Carlos Oberhac Júnior, A Formação da Nação Brasileira e a Contribuição Teuta.
Então é esse livro aqui, A Formação da Nação Brasileira e a Contribuição Teuta. Então esse livro também também traz um capítulo sobre a contribuição de Dona Leopoldina, a contribuição do ponto de vista político administrativo da imperatriz. Não é um livro, inclusive traz uma fotografia de Leopoldina quando ela tornou-se princesa do Reino Unido. Então ele é um texto que mostra a contribuição de Dona Leopoldina, assim como a contribuição de outras personagens. Aqui eu percebo que, do ponto de vista político, ele vem mostrar bem claro, não é, a questão da separação do Brasil de Portugal e a sua contribuição do ponto de vista de uma prática de um poder legal, racional, do poder daquela que naquele momento assumia a chefia de um Estado. Então ele tem essa preocupação de mostrar claramente, não é, a Dona Leopoldina com uma função, a função de agente de poder, aquela que está dentro da proclamação da separação de Portugal, da separação do Brasil de Portugal. Porque quando o príncipe regente viaja para São Paulo, ele transferiu em 13 de agosto de 1822 à esposa todos os poderes de regência. Então a esposa Leopoldina é filha do último imperador do Sacro Império Romano, da nação alemã, sobre o Brasil. Vejam que o poder com relação a Lisboa está saturado, e nesse momento essa mulher é ela que tem a decisão, o poder de decisão. E é ela que compreende que era necessário agir. É ela que convoca o Conselho de Estado. Ela que tinha uma experiência política dos Habsburgos. Ela que tinha estudado. Então, sob a presidência de Leopoldina, a 2 de setembro de 1822, foi de fato deliberada a separação do Brasil de Portugal. Isso é escondido nos livros de história. Fala-se em Leopoldina como paladina da independência, mas ninguém fala de Leopoldina que deu a canetada da separação. Leopoldina também é a mulher que sofre, que tem depressão, que aborta, que vive constantemente grávida, que vive humilhada pela prostituta que o imperador coloca nas suas faces. Então, Leopoldina é aquela descendente dos Habsburgos e descendente da Casa Real das duas Sicílias,
né? Que vem para o novo mundo cheia de esperanças. E aqui ela encontra o imperador que no início está devotado a ela, mas que posteriormente ele está devotado a uma mulher chamada Domitila de Castro, que recebeu o título de Marquesa de Santos. Então, na verdade, os sofrimentos da imperatriz, eles aumentam cada vez mais na medida que o imperador ele tem o seu caso amoroso. Não são rumores, é um caso amoroso. E os sofrimentos da imperatriz, a imperatriz com tantos filhos, né? 6 filhos, viveu grávida, viveu sofrendo as dores do parto, porque naquela época a mulher tinha que cumprir a missão de dar filhos, dar herdeiros ao trono. Então eu desejo que vocês sempre pesquisem sobre Leopoldina. Tirem um tempo para conhecer melhor essa mulher que sentou na cadeira real e que falece jovem, desprezada, com as amarguras do sofrimento.